Põe a máscara, põe a máscara. Olá, tudo bom? Hoje nós vamos trazer um tema que tem causado inquietação aí por grande parte dos acadêmicos e pesquisadores, que é o peer review ou o pré-prints, como são falados aí por algumas instituições. O que é o peer review ou o pré-print? É uma anunciação do estudo que você está fazendo. Então, você prepara um esboço, pode ser um resumo expandido, pode ser um resumo, pode só ter o nome mesmo de pré-print ou peer review, anunciando o estudo que você está fazendo, o estudo que você está desenvolvendo. Vamos lá, vamos entender um pouco com muita serenidade como que funciona isso, para que você não venha cair em alguns contratempos. Primeiro, é a questão dessa amplitude e dinâmica de informações que a sociedade contemporânea vive. Segundo, é a possibilidades de outros pesquisadores verem o seu material, ver o que você está fazendo e vocês acabarem trocando figurinhas ou até mesmo unindo estudos. Outra questão é sobre, em alguns casos, servia até mesmo como prova inicial de patente que aquele estudo, aquele projeto, aquela invenção, aquele módulo era você que estava fazendo. Isso também pode acontecer. Então, como que seria esse pré-print? É uma publicação que vai anunciar o que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo. Estou fazendo o meu segundo doutorado e a minha pesquisa de Carla Viana Dendaski está relacionada a quê? Eu estou investigando sobre a alimentação, o alimento como objeto e essa apropriação da sociedade do alimento, da alimentação, de como está sendo conduzida essa alimentação, e eu estou investigando, fazendo uma pesquisa através dos canais do YouTube, ok? Então, eu coloco tudo isso que eu falei para vocês agora, só que eu estou usando o vídeo para isso, e aí eu coloco isso em formato de texto e publico. Então, o que significa? Que a sociedade acadêmica e a sociedade geral está sabendo o que eu estou pesquisando, pode participar e pode interagir comigo e o que eu estou fazendo. Então, a sociedade, tanto acadêmica quanto a laica, espera os resultados da minha pesquisa. E eu fiz isso através de pré-print ou peer review. O que acontece que alguns estudos alguns pesquisadores têm ficado assim, que não concordam com essa prática? É porque, vamos supor que você está investigando um medicamento. Então, em alguns casos, esse medicamento ele está associado a uma série de questões que pode envolver a patente, que pode envolver a comercialização de alguma forma. E aí tem um laboratório que vê o que você está fazendo e complementa e acaba lançando primeiro do que você. Então, acaba gerando uma briga. Em outros casos, tem uns estudos que eles dependem de um processo muito longo para fazer, principalmente na área da saúde, e é muito minucioso, depende de materiais, depende de tecnologias, às vezes bem caras. E aí, com essa ideia aqui de estudo, porque é uma ideia que você está lançando, pode acontecer de alguém se apropriar dessa ideia depois. E aí, até você provar, dependendo de onde você está, da questão financeira, dependendo de uma série de fatores, você pode perder o seu estudo. Então, assim, perder em que sentido? Você vai comprovar que você lançou um pré-print, peer review, a respeito dessa temática. Ok, você vai comprovar isso, mas existem as questões legais e muitas vezes as pessoas acabam por abandonar, desistem desse estudo. Então, na área acadêmica, alguns professores pedem que vocês já comecem a publicar esse peer review ou o pré-print para dizer como anda a sua pesquisa, inclusive ir publicando artigos a respeito da evolução,
Outros professores e pesquisadores são categóricos em não aceitar e não concordar com essa prática. Eu ficaria no meio termo, porque eu acho também que a evolução do seu estudo é bem interessante para a sociedade, no sentido até mesmo de te legitimar como pesquisador, porque vai entender a dinâmica, o que está acontecendo, o que não está, e a gente tem tantos problemas de falsificação, de outras questões éticas, morais, que é bem interessante a sociedade saber o que está acontecendo nesse seu processo de pesquisa. Vai te dando autonomia como pesquisador. Mas tem o outro contraponto também. Outra questão que você deve levar em consideração é que, lembre-se, isso é muito importante, mesmo que seja uma complementação à utilização do mesmo texto ipsis literis, ou seja, igualzinho, é considerada plágio. Então você vai ter que fazer um texto para fazer seu peer review ou para fazer o seu pré-print. Quando você publicar um artigo, esse texto você vai ter que ser reescrito, e aí talvez você tenha que pensar na autocitação, tá? Porque você não vai poder copiar igualzinho. Lembre-se, tome muito cuidado para que esse avanço não caia como plágio. Esse avanço da sua pesquisa, ele deve ser reescrito, e em alguns casos, dependendo de onde você publicou, também ser citado. Então você vai dando uma continuidade. Por exemplo, a minha pesquisa está em andamento. Então, nesse semestre, eu estou coletando dados. Parte desses dados virou agora um artigo que deve ser publicado brevemente. Daqui 6 meses, os meus dados vão estar mais aprofundados e eu vou ter outro contexto mesmo, porque eu estou transitando muito na psicologia social, na dinâmica social como um todo. Então, vai gerar um outro artigo. Esses textos, eles não vão poder ser aproveitados na íntegra para a minha tese. Eu vou ter que fazer um outro texto. E também, isso cai numa outra questão de você pensar, porque eu já vi alguns pesquisadores que não gostam disso e não concordam com essa reescrita e com essa autocitação. Então, quando você fala em pré-prints ou peer review, como os professores chamam, e vai depender da faculdade, cada professor chama de um jeito, eu acho muito relevante por essas questões que eu falei, até mesmo de ter colaboração por outros autores. Pode acontecer de chegar no meio da pesquisa e você ver que não serve mais para nada. Então, essa pesquisa já modificou. Por exemplo, quem está estudando o estado de agora, pandêmico, alguns estudos, o que aconteceu no começo já não funciona mais, já está repetitivo. Então, se o seu estudo não conseguiu acompanhar essa dinâmica, certamente você perdeu o engrenar aí, o andar da carruagem, e o estudo acaba indo embora e você tendo que substituir. Pode acontecer isso também, mas fica lá o peer review ou o pré-print como um início aí de comunicação da sua pesquisa. Aí eu aconselho você pensar o que você acha legal de acordo com seus padrões morais, éticos, seus padrões de pesquisas. Converse com seu professor, não tem problema nenhum. E quando você for fazer esse peer review ou pré-print, você seja muito à vontade para fazer. No meu caso, do caso da minha pesquisa, eu estou fazendo, eu acho que é super válido e se puder contribuir bem, se chegar depois amanhã eu tiver que mudar, é o meu processo ali de pesquisadora para esse programa agora, que já está nesse novo modelo de comunicação científica, é muito válido também, porque vai me legitimando aí como pesquisadora, certo? Eu espero ter contribuído para você. Pense, não é nada ferro e fogo, é só a ciência se adequando à demanda da sociedade e essa demanda tecnológica. Um grande abraço e até a próxima.